Tá aí para falar da importância do Papa Francisco lá em Buenos Aires. A gente continua falando com ele, que estava aí, que fez a nossa matéria, Márcio Rezende, que está direto de Buenos Aires. Oi, Márcio, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui, falar com vocês. Olha, para nos acompanhar, Márcio, a gente convidou também Vladimir Feijó, que é internacionalista, nosso parceiro aqui do Metrópolis. Boa tarde, Vladimir. Tudo bem? Me ouvem? Boa tarde, eu ouço bem, obrigado, uma satisfação estar com vocês. Eu que agradeço a presença de vocês dois. Eu vou conversar primeiro com o Márcio. Márcio, eu queria que você contasse para a gente como é que está o clima em Buenos Aires. Vimos aí as suas imagens mostrando a missa cheia, então o pessoal bastante emocionado aí por conta da morte do Papa Francisco. Qual é o clima hoje, depois desse domingo, na verdade, dessa segunda-feira, com a morte do Papa Francisco? Neila, é um clima de luto, sem dúvida, muito luto, mas também é um clima do tipo, como ele vinha de uma convalescência, né, de longas semanas, 38 dias internado, e depois as pessoas viram as imagens de como ele estava, é um luto esperado. Então, é mais suave, mas não deixa de ser uma dor, não é? Essa dor tem sido expressada aqui, na Basílica, na porta da Basílica de São José, onde ele começou os seus primeiros passos como sacerdote, e ao redor de onde eu estou, num raio de 7 quarteirões, aconteceu tudo. É como se eu estivesse na cidade do interior do Jorge Bergoglio, depois Papa. Por quê? Aqui ele nasceu, numa casa, aqui ele cresceu, em outra casa, ele estudou, jogou bola na pracinha. Por exemplo, a 6 quarteirões daqui nós temos uma praça, uma igreja, a Igreja Imaculada de Lourdes. Nessa igreja, no dia 11 de fevereiro de 2013, ele deu, sem saber, a última missa ao público, antes de se tornar Papa. Um mês depois, ele seria entronizado Papa no dia 13 de março, não é? E aqui, naquela situação, há 12 anos, muita gente gritou: vai ser o próximo Papa, vai ser o próximo Papa, porque já se sabia que o Ratzinger ia renunciar. Ele não levou a sério, ninguém levou a sério aquilo, ele mesmo não queria, e, no entanto, se tornou Papa. Então, nós temos aqui essas manifestações populares. Agora, às 16 horas, teremos mais uma manifestação mais formal, um diálogo interreligioso, uma missa interreligiosa na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a 10 quilômetros daqui, na Praça de Maio. Nessa catedral, essa missa já é o caráter universal, né, do Papa. Essa missa formal. E depois temos questões informais, por exemplo, na capela do clube San Lorenzo de Almagro, o Papa era torcedor de futebol, como bom latino-americano, ele era torcedor do San Lorenzo. Na capela, ele ali já se tornou até santo. Já tem homenagens a ele, então todos os torcedores do San Lorenzo, aliás, nunca vi tantos torcedores do San Lorenzo pela cidade de Buenos Aires, estão fazendo uma homenagem ali. E entra depois questões pessoais, as pessoas vão à paróquia, cada um à paróquia. Então nós temos essas dimensões. Claro também que a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, onde vão acontecer as cerimônias mais formais, depende muito do calendário do Vaticano. Neila. Conta pra gente, ainda continuando com o Márcio, sobre a questão política. Sabemos que havia muitas divergências entre Javier Milei e o Papa Francisco, que inclusive ficaram muito claras e explícitas na campanha à presidência aí da Argentina, na última campanha à presidência da Argentina. Como foi a manifestação de Javier Milei após a morte do Papa Francisco? Foi uma manifestação formal. O Milei foi batizado católico, mas ele tem ido mudado de opinião. Ainda não está formal isso, mas ele quer passar ao judaísmo. Então, foi uma manifestação formal. Milei tratou muito mal o Papa antes de ser eleito. Chamou de maligno, por exemplo. Maligno na terra. É exatamente o contrário do que um Papa. Isso é bastante ofensivo. Depois ele procurou se recompor. O Papa, estrategicamente, também tinha interesse um pouco de manter esse diálogo aberto, até um pouco para disciplinar o extremismo do Milei, mas isso durou pouco. Em setembro do ano passado, o Papa manifestou a sua insatisfação, porque um dos setores mais castigados pelo ajuste fiscal do Milei são os aposentados.
E em setembro passado houve uma grande manifestação, toda quarta-feira manifestação de aposentados aqui. Numa dessas, em setembro, os aposentados foram violentamente reprimidos com gases lacrimogêneos e o Papa então manifestou a sua insatisfação, e isso distanciou muito a possibilidade não só dele vir, mas também de estar com o Milei. Em março agora, o Papa estava internado quando houve outra manifestação muito violenta contra os aposentados. Na verdade, o Papa sempre... A política argentina, ao longo dos últimos 12 anos, oscilou entre extremos. E o Papa não quis cair nessa polarização e ser usado politicamente, né? Bom, então eu